A paz de Cristo, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, indiferentemente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. A palavra do Senhor, ela pode te alcançar se você abrir o seu coração e permitir que o Senhor tome conta da sua vida, permitir que o Senhor te dê a direção que você deve seguir. Eu quero hoje dizer para vocês que gostaria que você pudesse prestar atenção nessa palavra e entender de verdade o que Deus tem para a tua vida. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, preste atenção o que a palavra diz sobre os dois alicerces. A partir do versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui Deus está nos mostrando uma história de dois homens. Jesus está fazendo uma parábola com uma história de dois homens. Sabe, queridos, com uma vida muito idêntica, uma com o outro, com o mesmo tipo de pensamento. Os dois querendo edificar uma casa, e quando a gente quer edificar uma casa, a gente está constituindo uma família. Ou quando você mora sozinho, por exemplo, e edifica a sua casa, você tem uma perspectiva de, a partir de você, surgir uma família. Bom, que seja. A casa, ela nos remete à família, nos remete uma segurança. Nossa casa é a nossa maior segurança nessa terra. E a Bíblia fala, Jesus está nos explicando que os dois homens, eles fazem a casa num terreno bem parecido. Só que um é sobre uma pedra e o outro sobre uma areia. O que é sobre a pedra, a Bíblia diz que é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. Mas aqueles que ouvem a palavra e não as praticam, ele constrói a sua casa em cima de uma areia. Sabe o que isso significa? Que quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós, como é que podemos dizer assim, a palavra é bem fácil, mas me fugiu agora, obedecemos a palavra de Deus, quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus determina na nossa vida, ou com que Ele nos direciona, e não a nossa própria vontade, nós temos segurança. Os dois, eles tinham a palavra do Senhor. A diferença entre um e o outro é que um praticava a palavra de Deus e o outro não. Aquele que pratica tem a segurança de Cristo. Sabe, queridos, quando Deus fala que os dois praticam a palavra, os dois entendem a palavra de Deus, note bem que no texto que nós lemos, a chuva veio nas duas casas, o vento veio nas duas casas, os rios correram próximo às duas casas, mas só uma ficou edificada. Deus está falando que nós vamos passar por tudo que as outras pessoas também passam, né? Aquele que serve a Deus também está disposto. Eu quero crer que não, mas nós sabemos que acontece que o cristão, ele também pega doenças, ele também é infectado com doenças, ele passa por todos os problemas. A diferença é que quando você tem a palavra do Senhor e a pratica, esses problemas não vão te derrubar. Mas quando você tem a palavra do Senhor e não as praticam, a Bíblia termina o texto dizendo aqui, grande é a sua queda. Então, meu amado, em nome de Jesus, se você quer realmente uma mudança de vida, se você quer realmente viver o melhor que essa terra tem para você, sem deixar de ser feliz, tem uma falsa ideia de que ser cristão, servir a Deus, é ser careta. Não é não. Isso aí é religiosidade. É bom demais obedecer ao Senhor e entender aquilo que Ele tem para nós. Que Deus te abençoe e que você possa ser um homem sensato, aquele que ouve a palavra e pratica, para que a sua vida seja edificada na rocha. Te agradeço por estes minutos de atenção. Que Deus abençoe essa casa, a sua vida, e que você possa manter a sua casa. E se você não tem, coloque a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Inscrevam-se em nosso canal. O reino de Deus é maior que tudo.
Deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante para nós, para que possamos entender da que maneira o Espírito Santo possa nos conduzir a ajudá-los. Amém? Em breve no nosso canal nós teremos uma série de vídeos temáticos e a primeira série será Deus Cuida de Mim. Aguardem.